Olá a todos, eu sou a Ana Mello, é um prazer estar aqui com todos vocês. Eu agradeço profundamente pela oportunidade de integrar esse encontro, né, da ALAF. Embora o meu foco ele não seja exatamente, né, da minha pesquisa atual, uma pesquisa não uma pesquisa sobre feminismo, eu pretendo abordar temas, né, da minha pesquisa do tema sobre misticismo judaico, né, que tocam em questões de gênero. Então, em especial, eu vou explorar como a figura do feminino e as teorias feministas elas emergiram como temas centrais em muitos debates recentes na área. Então, a minha intenção é oferecer uma visão geral da história de uma canção dentro da teologia do movimento sabatiano, considerado uma heresia no judaísmo, e eu vou discutir a representação do Shabbatai Tzvi nessa canção como um Mashiach, um Messias transgênero, e como ele é associado a Shekhinah, o elemento feminino da divindade. Eu vou analisar como essa ideia sabatiana possivelmente desafia a dependência ontológica tradicional do feminino em relação ao masculino na teologia cabalística e como a gente pode integrar essa perspectiva na discussão contemporânea entre o Moshe Idel e o Elliot Wolfson sobre o viés androcênico na cultura rabínica. Então, nessa cultura, o homem, né, e não a mulher, é frequentemente considerado o ideal da existência humana, tanto do ponto de vista somático quanto psicológico, né, uma visão que se reflete em muitas concepções cabalísticas. E essa canção, né, que a gente vai falar aqui agora, era famosa na França, né, durante o período carolíngio, e desempenhou um papel de destaque na criação do movimento sabatiano, na sua identidade, na criação, né, de tudo, principalmente da personalidade do Shabbatai. E a sua importância ela foi amplamente reconhecida pelos membros mais íntimos do círculo do Shabbatai, alguns dos quais chegaram a criar versões hebraicas dessa obra. E, com o tempo, Melizelda foi incorporada ao corpus da poesia sagrada dos Piyutim, do Shabbatai, particularmente pelos seguidores mais fervorosos, aqueles que o acompanharam em sua conversão ao Islã. Então, nessa apresentação, eu vou procurar oferecer uma análise do simbolismo atribuído a Melizelda pelo Shabbatai e os seus discípulos, principalmente o Avraham Yachini, e a relevância central de Melizelda na teologia pessoal do Shabbatai. Ela é evidenciada pelo fato de que ele escolheu essa canção para ser executada durante a sua autonomeação como Messias, como Mashiach, na sinagoga de Izmir, em 1666. A escolha de uma canção em um idioma comum para um evento litúrgico, no qual as rezas e canções costumam ser em hebraico, né, é sem dúvidas uma combinação inusitada, transformando um gênero simples em algo de grande significado. Então, assim como outros atos estranhos, o Shabbatai é famoso por seus atos estranhos, né, essa escolha também ela carrega um significado sociopolítico e teológico. Né, a gente não deve reduzir essa decisão do Shabbatai a meras considerações sociopolíticas, mas é inegável que esses fatores eles desempenharam um papel importante. Né, e a escolha do idioma e do gênero literário ele parece ter sido uma estratégia, não uma estratégia deliberada, para desafiar a elite e se conectar com o povo. Então, o Shabbatai, como um membro qualificado da elite rabínica, ele era fluente, né, nesses três idiomas tradicionais do discurso sefardita do Império Otomano, o aramaico, o hebraico e o judeu-espanhol. E esses idiomas eles eram usados de forma estratégica para se comunicar com diferentes segmentos da comunidade, da sociedade, desde a elite rabínica até a população geral e as mulheres. Então, ao optar pelo idioma comum, o Shabbatai ele busca, né, desestabilizar, de certa forma, a elite e alcançar as massas, incluindo as mulheres. Então, de fato, né, o movimento sabatiano ele se destaca por sua agenda igualitária, tanto em teoria quanto em prática, marcando um momento singular na história judaica, que é algo discutido muito pela pesquisadora Rapoport Albert. Né? A escolha do Shabbatai ela transcende a mera seleção do idioma, e a sua decisão quanto ao gênero literário revela uma subversão ainda mais profunda. Ele não apenas opta pela linguagem formal e falada, mas ele também privilegia um gênero tradicionalmente associado às mulheres e aquilo que a gente chama de Am Haaretz, homens comuns e analfabetos. Então, na comunidade sefardita otomana, embora todos estivessem expostos à cultura oral judeu-espanhola e seus variados gêneros, a identificação com esses gêneros não era universal nem uniforme. Então, em uma sociedade onde a maioria das mulheres era analfabeta, era natural que elas se apoiassem nos gêneros literários orais, transmitidos no idioma vernacular do grupo, e as mulheres, né, estavam intimamente ligadas a essa tradição oral judeu-espanhola, e a elite rabínica, por vez, né, mantinha uma relação ambígua com a literatura oral judeu-espanhola em alguns gêneros, especialmente aqueles que reforçavam normas sociais aceitas, como contos populares e provérbios, eram amplamente utilizados. No entanto, gêneros como as romanças, né, aqui Melizelda,
eram frequentemente criticados por serem frívolos, por serem mundanos, sendo vistos como veículos de ideias e valores alheios ao judaísmo rabínico. E a literatura, né, sefardita tem muitos exemplos, né, de críticas rabínicas a esse gênero e os seus protagonistas, geralmente femininos. Então, os leigos sefarditas, por outro lado, eles demonstravam uma familiaridade profunda com o romanceiro tradicional, né, como evidenciados pelos piyutim hebraicos, cantados após as romanças. E, sob essa perspectiva, os atos estranhos do Shabbatai, famoso por seus atos estranhos, revelam uma clara conotação de igualitarismo. O Mashiach, o Messias, não apenas privilegia o idioma comum do povo sobre o sagrado hebraico da elite, mas também consagra o gênero literário mais profano do povo comum, ou seja, a romança. E além de suas conotações sociopolíticas elaboradas, a escolha de Shabbatai carrega um significado teológico mais profundo. Então, o Sholem, né, ele tem uma interpretação de Melizelda, né, onde ele posiciona Shabbatai como o protagonista central, retratando como um amante que se deitou com a filha do imperador, transformando a tradicional romança em uma alegoria mística sobre si mesmo. E na nota ele oferece sua interpretação, mencionando uma versão hebraica da canção, descoberta entre os manuscritos de Salônica, né, um grupo de herdeiros das concepções teológicas do Shabbatai, no qual se lê que a descrição da canção inclui o detalhe de que as 12 estrofes terminam com o mesmo refrão, que contém as palavras Meli Eldá. O defensor diante de Deus é este, um jogo de palavras místicos sobre Melizelda. Entretanto, há uma discrepância, uma diferença, um problema, entre o texto da canção de Sholem e a sua interpretação. No texto principal, Sholem vê Shabbatai como um noivo saindo de seu quarto, o esposo da amada Torá, com Melizelda representando a Torá, agora ela é Melizelda, que simboliza a Shekhinah divina, que, como já dito, é o aspecto feminino da divindade. E nas notas ele interpreta Meli Eldá como uma referência direta a Shabbatai. Assim, surge a questão, né, se ele seria o amante de Melizelda ou ele próprio Melizelda. Então, uma análise atenta dessa adaptação hebraica do Yerini, que foi aceita e aprovada pelo próprio Messias, pelo próprio Shabbatai, sugere que a interpretação do Sholem, na qual o Shabbatai seria o noivo, não se sustenta. Pelo contrário, o Shabbatai é apresentado como uma noiva, não uma noiva orgulhosa. E o que essa identificação do Shabbatai com os aspectos femininos da divindade tem a nos dizer e como isso se relaciona com as interpretações modernas sobre o feminino na Kabbalah. Então, o Sholem, na coletânea As Grandes Correntes da Mística Judaica, considera a falta de autoria feminina na Kabbalah, no misticismo judaico, como um traço definidor dessa tradição, distinguindo-a de outras tradições místicas. O Sholem vê a ausência de mulheres cabalistas como uma deficiência por falta da emoção feminina, que é característica do misticismo cristão, e também como um benefício, de certa forma, já que a tradição hebraica estaria menos sujeita ao que ele consideraria um certo histerismo feminino. E, além disso, ele observa que a natureza exclusivamente masculina da mística judaica contribuiu para uma associação simbólica do feminino com o mal e o demoníaco. Então, ao invés de desafiar essa visão, alguns dos pesquisadores que nós temos hoje, como o Wolfson, ele dedica grande parte da sua carreira a defender essa tese, argumentando que a Kabbalah é essencialmente antifeminina. O Wolfson acredita estar desenvolvendo um projeto que busca uma verdade objetiva contra as distorções que seriam essas leituras feministas do texto, mas também como um reflexo da sua ética pessoal, que é excepcionalmente rigorosa e igualitária. Então, se recusando, né, a impor essas visões sobre a cultura rabínica. E o Wolfson ele não tenta ocultar ou refutar essa visão positiva das mulheres no texto. Ao contrário, ele segue o Sholem ao afirmar que tal visão não existe. E ele ilustra essa persistência ao afirmar que, mesmo que o Zohar atribua uma posição elevada a Shekhinah, essa posição está condicionada à representação masculina dela. E assim, mesmo na valorização do feminino, não há uma celebração genuína de nenhum elemento, né, do feminino. Então, desculpa, eu estou muito tempo falando. Tudo bem. Então, assim, por outro lado, o Idel, né, um grande embate entre eles que acontece hoje, entre o Wolfson e o Idel, ele mesmo, um estudante direto do Sholem, ele inicia essa rivalidade ao retratar a metodologia do Wolfson como monoliticamente obcecada pelo gênero e pela erradicação dos aspectos femininos da divindade, levando a uma leitura reducionista do tratamento complexo e estratificado da Shekhinah no Zohar,
texto sobre o qual grande parte das concepções sabatianas se sustenta. Então, em outros momentos, o Idel critica a fusão dos polos masculino e feminino em um falo andrógeno, que é a principal teoria do Wolfson, né, que ele coloca no Through a Speculum That Shines. Ele busca, em vez disso, conceder ao feminino um grau de independência e ontologia autodeterminada, um projeto que se assemelha aos debates feministas sobre objetividade e subjetividade feminina, né? Parece muito com a teoria da Lucy Irigaray, inclusive ela vai ser apropriada pelo Wolfson em algum momento, né, nesse debate. Então, no Language Errors e Being, né, um livro que ele faz depois do Through a Speculum That Shines, o Wolfson ele oferece uma crítica ao simbolismo maternal na Kabbalah, que contraria precisamente as alegações feitas pelo Idel sobre a autonomia ontológica do feminino, interpretando o símbolo da mãe, em vez disso, como uma afirmação da associação do feminino com o terreno e o corpóreo. Então, ele aplica a lógica usada em referência a Shekhinah, né? E o Wolfson ele também observa que a Sefirah de Binah, chamada, né, de grande mãe pelo Idel, ele tem essa interpretação, ela é celebrada pelo Zohar pela sua capacidade geradora de uma maneira que a alinha com o mundo masculino, servindo em última análise para afirmar a identificação do antropomorfismo sefirótico como um corpo masculino. Onde o Idel gostaria de ler uma união de formas masculinas e femininas divinas, o Wolfson insiste na subordinação das qualidades femininas em deferência à subjetividade masculina, como o Zohar afirma claramente, o mundo superior é o mundo masculino. Então, o modelo sefirótico revisado, o modelo de Ouroboros, que é proposto pelo Idel, ele desafia essas suposições amplamente aceitas sobre gênero e hierarquia de gênero na Kabbalah. No entanto, é necessário discutir algumas perspectivas problemáticas, talvez, né? O Idel, ele primeiramente ignora a conexão significativa entre o feminino e o maligno, como exemplificado pela figura de Lilith, né, uma figura famosa do Zohar. Então, Lilith é explicitamente associada ao lado feminino esquerdo da emanação divina, que é representando uma manifestação, quer dizer, do feminino que é tanto perigosa quanto demoníaca, e essa associação é complexa e muitas vezes negativa, com o feminino deixando essa lacuna, né, na reconciliação entre as imagens do feminino divino e demoníaco. E muitos dos textos que o Idel usa para defender a posição privilegiada do feminino divino dependem de sua associação com o masculino, né? Por exemplo, um trecho do Tikkunei Zohar descreve o pai divino favorecendo sua filha Shekhinah mais do que seus filhos. Embora isso possa parecer uma afirmação da importância e do valor do feminino divino, essa celebração do feminino geralmente depende da aprovação e do apoio do masculino, reforçando um androcentrismo implícito. E a defesa dele, né, sobre a autonomia ontológica do feminino pode ser questionada à luz dessa dependência, se o feminino divino precisa da validação e do suporte, né? Isso sugere uma estrutura hierárquica em que o feminino é, na prática, subordinado, né? Pondo em xeque toda a sua teoria do Ouroboros, né? da confirmação sefirótica como um Ouroboros no lugar de uma estrutura hierárquica. Então, essas questões elas levantam dúvidas sobre a eficácia da proposta do Idel em desafiar o androcentrismo da Kabbalah. E essas análises, né, das pesquisas do Wolfson e do Idel, elas iluminam a inversão performada pelo Shabbatai Tzvi ao se identificar com o feminino na teologia sabatiana. E aqui a gente pode incluir uma breve explicação de aspectos da teologia do Natan Gazati, que explicam, de certa forma, essa relação. Natan, que era quase como um profeta, né, do Shabbatai Tzvi. Então, na abertura de um dos seus livros, o Natan ele começa a abordar o assunto da Maaseh Bereshit, a criação, o ato primordial de Gênesis, que se refere ao estabelecimento do potencial infinito primordial, o que ele designa como Machshavah, pensamento, e esse conceito é descrito como interminável e total, contendo profundidade e cabeça, Omek Verosh, o que significa que se refere a um corpus espiritualmente eterno e antigo ou uma realidade autocompletiva hipertônica. Então, esse potencial primordial é a fonte da vida e da subsistência das formas de vida na Terra e, portanto, elas incessantemente absorvem vitalidade através do potencial infinito na raiz de sua atividade. O corpus da Merkavah é chamado binyan, construção ou operação. O binyan é informativo na medida em que se desenvolve e se reúne para formar a complexa plenitude ou conteúdo do poder divino. E segundo Natan Gazati, nenhum maaseh, nenhum ato, ou mais precisamente ação, pode ser completado
enquanto o potencial infinito da Mahshavá ainda persiste, uma vez que novos pensamentos e conteúdos sempre emergem e ressurgem no domínio do poder divino infinito, e assim a criação será incessante e, nesse sentido, eternamente inacabada e, ao mesmo tempo, internamente autocompletiva. Né? O mistério da Ma'aseh Bereshit é a autopoiese contínua e incessante da forma de vida divina, a partir do seu potencial autofértil. E como podemos entender essa relação com a Shekhinah? Né? O mistério da Ma'aseh Bereshit, na obra do Natan Gazati, é a função da hiperrealização antropocósmica, né? O cumprimento e a formação das autoconfigurações dentro desses antropos e a unificação constantemente renovada da vida em uma substância única e totalizada. Então, nesse livro, o Natan, ele chama isso de Etzem Chachaim, ou biosubstância, né? E no começo, né, do seu livro, na primeira divisão, Natan afirma que os mundos, Olamot, são impregnados com Neshamot, almas, e que após essa junção e clarificação, elas se tornarão Etzem Elohut Etzem Chachaim, substância da divindade, a biosubstância. Então, de novo, Natan escreve que as construções dos espíritos das almas das Neshamot, por sua alma coletiva, identificada com Malchus, a Shekhinah, ela os leva a ficar preenchidos com vida no mistério da Ma'aseh Bereshit. Então, que está alinhado, né, com a total Shekhinah escatológica e é realizado na imagem da Shekhinah. Ele descreve a autoformação da Shekhinah como um esforço coletivo das Neshamot da Ma'aseh Bereshit para se conceberem e prosseguirem em sua luta para gerar e engendrar a si mesmas. Então, ainda nessas mesmas páginas, Natan descreve a Ma'aseh Bereshit como algo feito por si mesmo a partir da força de seu entendimento, Mikoach Binatam, e ele escreve ainda, e essa formação que é conduzida sobre este mundo acontece em cada mundo por si mesma, portanto, sem nukva, pois em Ma'aseh Bereshit não há nukva. O que aprendemos aqui é que para Natan, todo ato de formação é um ato de autoformação, a atividade biomórfica da humanidade é sempre uma autoatividade feita por si mesma e criada por si mesma, a partir de si mesma, e nesse sentido o Olam Redentor é iminente a si mesmo e a vida é sempre encorajada por si mesma a subsistir, e o automorfista masculino age sobre si mesmo sem a autoimposição estática da núvica. Mas o que a Shekhinah pode ser, como nós trazemos o assunto da Shekhinah de novo aqui agora, né, como pode ser visto como um ponto, né, culminante ou a expressão última dessa autoformação das almas dentro do processo da Ma'aseh Bereshit. Então, a ausência de nukva, o princípio feminino ou receptivo na Ma'aseh Bereshit, e a ênfase na autoatividade masculina sugerem que o processo de criação e realização está centrado na autossuficiência e na automorfose, sem a necessidade de uma contraparte externa. Contudo, a Shekhinah, que normalmente representa esse aspecto feminino, pode estar reconfigurada aqui, né, e culmina em uma jornada de autoformação, na qual a presença divina não é uma força externa imposta, mas sim uma realização interna e imanente. Então, o que Shabbatai Tzvi faz, e o que nos é explicado nesses livros, como o Sefer HaBeriah, do Rabbi Natan, é que ele inverte essa dinâmica ao se identificar com o feminino, né, desafiando a hierarquia tradicional, e ele usa essa identificação para transformar a visão do feminino, que tradicionalmente era vista como inferior, em uma expressão de autoridade espiritual. Né? O Tzvi reivindica o papel da Shekhinah, a manifestação feminina da divindade, subvertendo a visão androcêntrica da Kabbalah e propondo uma nova perspectiva onde o feminino é central e transformador. Assim, a pesquisa do Olson e do Idel ajuda a entender a complexidade da inversão de Tzvi, revelando as tensões entre a tradição cabalística e as novas interpretações de gênero. Era isso. Muito obrigada, Ana. Valeu.